Olá, veja agora alguns dos principais destaques publicados no portal da CNBB. A conferência manifestou solidariedade à Igreja e ao povo da Colômbia após o terremoto registrado no último dia 10 de agosto. Em mensagem encaminhada ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana, Dom Francisco Xavier, a conferência expressou pesar pelas vítimas, feridos, desaparecidos e famílias atingidas. A CNBB também se uniu ao apelo dos bispos colombianos por fraternidade, generosidade e solidariedade e assegurou proximidade e oração ao povo colombiano. E o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, lançou aqui na sede da CNBB em Brasília o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, com dados referentes a 2025. A publicação reúne informações sobre 19 categorias de violências e violações contra povos originários. Nesta edição, a capa destaca a terra indígena Sararé e os impactos do garimpo ilegal. O lançamento contou com lideranças indígenas e representantes da CNBB, do CIMI e de organizações parceiras. E no Vaticano, o Papa Leão XIV confirmou o arcebispo de São Paulo, o cardeal Odilo Pedro Scherer, como membro do Conselho para a Economia da Santa Sé. O organismo é responsável por supervisionar a gestão econômica e as atividades administrativas e financeiras de organismos e instituições ligados à Santa Sé. Também foi destaque a reunião da Comissão Especial para os Bispos Eméritos da CNBB. O grupo acompanha os bispos que já deixaram o governo pastoral das dioceses e promove iniciativas voltadas à vida e à missão desses pastores. Entre os trabalhos em andamento está a preparação de um texto sobre a vida e a missão dos bispos eméritos, que deve ser apresentado na próxima Assembleia Geral da CNBB. E a Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, a CETEL, concluiu a revisão da coletânea das missas da Bem-aventurada Virgem Maria. O trabalho iniciado há 3 anos segue agora para apreciação do Episcopado Brasileiro e de peritos. Posteriormente, os textos serão apresentados à Assembleia Geral da CNBB e, se aprovados, encaminhados a Roma para confirmação. A expectativa é que dentro de 1 ano a Igreja no Brasil possa contar com a nova coletânea. Essas e outras notícias estão lá no nosso portal. Eu fico por aqui até semana que vem. Tchau, tchau! Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi. Paz e bênção a você e a sua família, você que nos acompanha pela Rádio Brasil, Canção Nova Comunitária de Valinhos, Fé e Luz, Santa Rita TV, pelo Spotify, por outros meios, dia 20 de agosto. Hoje é dia de São Bernardo de Claraval. Ele viveu inícios do século XII, mas nasceu no finalzinho do século XI.
Ele deixou riquíssima espiritualidade centrada no amor a Cristo, na humildade, na Virgem Maria, também na vida interior, no amor sobre Cristo. O que ele ensina? Eu diria 3 pontos. A medida do amor é amar sem medida. Ele também dizia: se quiserdes saber se amais a Deus, examinai se vos alegrais quando Deus é amado. Ainda não há nada que possa satisfazer plenamente o coração humano senão Deus. Ele também ensinava muito sobre a humildade, dizendo que a humildade é o fundamento de todas as virtudes, o fundamento de todas as virtudes. Muito mariano, nos grandes autores medievais da devoção mariana. Então, ele também dizia: nos perigos, nas dificuldades, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Seguindo-a, não te desviarás. Invocando-a, não desesperarás. Pensando nela, não errarás. Se ela te sustenta, não cairás. Se ela te protege, não terás medo. E olha para a estrela e invoca Maria. Talvez resumindo tudo, a medida do amor é amar sem medida. Maria Santíssima, caminha conosco, que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo com você e sua família esteja. São Bernardo, rogai por nós. Boa noite a todos! Aqui é o Padre Charles falando diretamente do estúdio da Santa Rita TV. Seja muito bem-vindo a esse programa Igreja em Saída. Você que está nos acompanhando aí pelo canal da Santa Rita TV, uma boa noite, uma boa, digamos assim, quaresma de São Miguel, para você que está fazendo quaresma também. Eu estou fazendo também esse ano, gente. Esse ano eu vou me lascar junto com vocês para fazer essa quaresma. Então sejam todos muito bem-vindos, vamos junto, vamos na guerra, na batalha. E é isso. Queridos, antes de começar nosso programa, né, queria fazer um pedido para vocês aqui sobre a nossa campanha, né? Nós temos uma campanha aqui no santuário chamada Campanha Casa de Todos. Por meio desse QR Code que você está vendo aqui embaixo do seu vídeo, cadê aqui? Aqui, né? Você pode nos ajudar a chegar aos 100% dessa campanha. Todo mês a gente precisa, né, arcar com os nossos compromissos aqui do santuário e precisamos da ajuda de vocês, né? Por meio dessa doação espontânea, né, apontando a câmera do seu celular, nesse QR Code você pode fazer uma doação espontânea. Porém, além disso, você pode também ser doador mensal do santuário, né, por meio do dízimo, né? Então você venha até o centro de informações, né, faça o seu cadastro do dízimo também, é uma forma de você continuar ajudando o santuário todos os meses, né? E a gente precisa muito da ajuda de vocês, né? Porque nós, como cristãos, a gente tem que colocar tudo que nós temos em comum, né? Os padres não se isentam disso, tá? Os padres também, eles ajudam também, tá bom? Então, eu, por exemplo, já sou dizimista aqui do santuário, né? Já ajudo, todo mês dou minha contribuição e tal. Então, você também pode ajudar também. Pelo menos um pouquinho você consegue nos ajudar, tá bom? Então, queridos, é importante lembrar dessa campanha, porque todos os programas que nós temos, toda a manutenção que nós temos aqui no santuário é graças a essa campanha, tá bom? Então a gente precisa muito, 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 muito da sua ajuda para fechar bem esse mês, tá bom? Então Deus abençoe a você que já é colaborador do santuário, né? E você que está vendo esse vídeo e ainda não conhece, por favor, torne-se um colaborador também, faça uma doação espontânea ou se torne dizimista aqui do Santuário Santa Rita, tá bom? Porque a nossa vocação é evangelizar. Queridos, a gente está vendo, né, algumas catequeses desse senhor aqui ao meu lado, esse digníssimo aqui, que é o Papa Leão XIV. Estávamos vendo que o documento Lumen Gentium, que fala sobre a igreja, né,
tem várias características, né? A gente está vendo meio que capítulo a capítulo que o Papa Leão estava colocando ali, né? E é importante a gente lembrar que esse capítulo de hoje vai falar um pouco sobre a santidade, que é um tema muito caro para nós católicos, né? É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente se esforça, é para isso que a gente faz tudo que a gente faz, né? Para ser santo, que é a nossa primeira vocação. Então, hoje, né, de forma muito pedagógica, assim, o Papa Leão vai abordar na audiência geral dele, né, que ele fez lá no mês de abril, no dia 8 de abril, o tema da santidade, que é o capítulo 5 da Lumen Gentium. E ele vai falar um pouquinho do capítulo 6, porque o capítulo 6 fala sobre os religiosos, né? Então a gente vai tratar um pouco sobre esses dois capítulos aqui hoje, tá? Então vamos lá. O capítulo 5, ele vai trazer uma coisa importante. A vocação universal à santidade. O que isso quer dizer, queridos? Todo batizado é chamado a ser santo. Santo não é um privilégio para poucos e tudo mais, né? Porque ainda tem essa, como se diz? Ainda se tem essa mentalidade de que santidade é só para padres, bispos e tudo mais, só o clero que tem que ser santo. Não, todo fiel é chamado à santidade, né? Desde que entendida de forma correta, todos nós somos chamados a isso, né? Então, a gente vai começar o programa falando um pouquinho sobre isso, então. O capítulo 5 fala sobre a vocação universal à santidade e o capítulo 6 fala sobre os religiosos, tá? Queridos, a santidade, ela é descrita no livro do Levítico, né? Também é descrita lá no Novo Testamento, na carta de São Pedro, né? E no Evangelho de Mateus, né? São 3 lugares ali que tem um pouquinho sobre esse tema. Olhando para o livro do Levítico, né? O que a gente tem? Peguem aí na Bíblia de vocês, Levítico capítulo 11. Capítulo 11 de Levítico e o verso 45. Eu vou ler aqui com vocês. Eu estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia aqui, muito boa de estudo, né? Essa Bíblia aqui me acompanha desde quando eu estava começando na caminhada, gente. Isso aqui tem anos e anos. A bichinha tá guerreira comigo. Passou pela filosofia, teologia, tá aqui até hoje. E aí eu acho que eu devo ter comprado essa Bíblia quando eu tinha uns 20 e poucos anos ainda. Nem pensava em entrar no seminário. Então, queridos, lá no capítulo 11 do Levítico, verso 45, vai dizer o seguinte: Sou eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Então, aqui no Levítico, a gente já tem uma descrição, né, sobre essa palavra, santidade, né? Sereis santos, porque eu sou santo. Só que, nesta palavra aqui de Levítico, o verbo está no futuro, sereis, né? Sereis santos, porque eu sou santo. Então, diante disso, o que acontece? Deus ele faz uma promessa para o povo, porque o Levítico também ele é um livro dedicado à classe sacerdotal, uma classe que é uma classe escolhida por Deus para ter Deus como sua herança e mais nada, né? Então, quando a gente lê o livro do Levítico, a gente tem que ter esse contexto na nossa cabeça. É um grupo específico. É um livro para um grupo específico, né? Foi escrito para um grupo específico, que é o grupo dos sacerdotes, né? De todos os filhos de Jacó, Levi foi o único que não recebeu herança, porque a sua herança não era uma terra, não era nada material. A sua herança seria o próprio Deus. Então a tribo de Levi ficou responsável por isso, né?
sem território nem nada, desapegado de tudo, né? Levi se tornaria, então, digamos assim, o arquétipo, né, de todos os sacerdotes que viriam depois, a tribo sacerdotal, digamos assim, né? E aí Deus fala uma coisa importante: sereis santos, é uma promessa, né? Porque eu sou santo, então se vocês estiverem em contato comigo, vai ficar tudo bem e vocês se santificarão com isso, né? Então, primeira coisa é isso. Depois, lá no capítulo 19 do mesmo livro, Levítico 19, acompanhe aí, você que está em casa, no verso 2 fala uma coisinha aqui importante. Verso 2 do capítulo 19. Fala a toda a comunidade dos israelitas: tu lhes dirás, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui já muda. É uma ordem. Deus dá uma ordem para os israelitas: sede santos, né? A gente tem várias fórmulas aqui, né? Várias regrinhas de pureza e tudo mais, que na época eram importantes para cumprir, né, os deveres e tudo mais. Mas lembrem-se que isso é feito para os sacerdotes, né? Então, aqui a gente já tem uma outra dinâmica. Sede santos porque eu sou santo. É uma ordem, certo? E essa ordem a gente vai ver de forma muito específica no Novo Testamento, porque Jesus ele fala algo parecido. E para entender isso, a gente precisa colocar... Vamos lá, pega aí a Bíblia de vocês de novo. Mateus capítulo 5, quando Jesus está falando das bem-aventuranças e tudo mais, no verso 48, lá no finalzinho do capítulo, né? Ele vai falar o seguinte: portanto, verso 48 do capítulo 5 de São Mateus: deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ó, guardem isso. Sereis santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu vou explicar tudo isso aqui no programa hoje, hein? Só estou dando uma breve pincelada aqui na Sagrada Escritura para a gente poder adentrar o tema, tá? E lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, cadê a primeira carta de Pedro aqui? Tá aqui. Primeira carta de Pedro, Pedro também vai citar, São Pedro vai citar também essa passagem de Levítico: sede santos porque eu sou santo, né? Então temos 4 lugares aí para a gente poder explanar todo o tema, né? Muito bem, segundo o Papa Leão XIV, né, na sua audiência, ele vai dizer o seguinte: a vocação universal à santidade nada mais é do que um chamado para viver na graça de Deus, praticando virtudes e conformando-se a Cristo. Então, uma primeira definição que a gente tem nessa audiência geral do Papa Leão, né, é que é um chamado. É um chamado de Deus para viver na graça dele, praticando as virtudes, que eu vou falar o que é isso, virtudes, né? E conformando-se a Cristo. 3 coisas então, anota aí. Viver na graça de Deus, praticar virtudes e conformar-se a Cristo. É isso que significa ser santo, certo? O que é virtudes, queridos? Para vocês que nos acompanham aí de casa, a virtude nada mais é, segundo a definição do Catecismo da Igreja Católica, né? A virtude é uma disposição para o bem. Uma disposição firme. Não é uma disposição comum. Ah, vou lá e faço. Não, é uma disposição firme. Por quê? Porque muitas vezes a concupiscência da carne, essa inclinação que nós temos ao pecado, fala mais alto. Então a única coisa que vai vencer isso, é claro, é a graça de Deus, e por meio da graça a gente vai praticar essas virtudes, que é essa disposição firme.
Então vai ter esforço? Com certeza. Para poder vencer a concupiscência é preciso esforço, né? E para alcançar a santidade também. Vai da graça de Deus e vai do nosso esforço também, tá bom? Então, chamado a viver na graça de Deus é um pouco o chamado à santidade passa por isso, tá? E aí eu tô falando isso, né? Porque o Papa Leão também falou, né? A santidade não é, atentai bem aqui, hein? Não é privilégio para poucos. Santidade não é privilégio para poucos, mas é dom de Deus. É dom de Deus. Cada batizado tende à perfeição. Cada batizado tende à perfeição. Que perfeição que é essa? É uma perfeição moral? Tem que ser certinho e tudo mais? Tem que fazer tudo certinho? É a perfeição na caridade. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, como disse Jesus no Evangelho de Mateus. Santidade e perfeição, então eles se unem, né? Eles são, digamos assim, eles são sinônimos, são sinônimos. Perfeição e santidade são sinônimos, né? Mas não perfeição entendida num sentido meramente moral ou alguma coisa assim. É perfeição na caridade. Por quê? A gente está falando aqui, queridos, de um dom divino. Os dons divinos, eles superam todo esforço humano. Se a gente fizesse só um esforço para ser perfeito do jeito humano, isso não é santidade. Isso é, de alguma forma, um esforço, mas não é a santidade entendida como dom de Deus, né? O dom de Deus é diferente, por isso a caridade, né? E o que é a caridade? A perfeição da caridade, que está falando aqui, nada mais é do que a plenitude do amor a Deus e ao próximo. Isso é santidade. Ser santo é ser pleno no amor a Deus e ao próximo. Como eu vou conseguir isso, padre? É dom de Deus. Precisa pedir na sua oração todos os dias, né? E precisa também fazer o esforço de largar, abandonar e se afastar de tudo aquilo que não convém ou que não contribui para que você chegue a essa santidade do coração de Deus, tá? Então é muito importante a gente começar isso. O Pá tá tomando um cafezinho aqui, né? Porque o dia foi grande, né? Teve bastante coisa e também eu vou tomar uma aguinha daqui a pouco porque também tem que hidratar as cordas vocais, né? Então, sempre bom. Queridos, a santidade então não é privilégio, porque antigamente se pensava isso. Santidade é só para padre, para bispo, né? E às vezes isso chegou até nós, né? Muitas vezes o pessoal fala, não, padre, você não precisa disso, é santo. Calma, gente. Vou explicar isso também, né? Todo mundo é chamado à santidade pelo nosso batismo. Pelo nosso batismo nós somos lavados no sangue de Cristo, renascemos como novas criaturas e precisamos sempre mais tender para isso. Por isso que conformidade a Cristo. Conformar-se a Cristo é uma das coisas que a santidade diz respeito, tá bom? Então o batizado ele tende a essa perfeição da caridade, não é qualquer perfeição, né? E a plenitude do amor a Deus e ao próximo. Essa é a definição que o Papa Leão apresenta para nós nessa audiência geral, tá? Um outro ponto importante, né, para entender esse tema da caridade, que é um tema tão importante hoje, né, nos dias atuais, é que o coração da santidade é a caridade. Sem caridade a gente não faz nada. Sem a caridade a gente não se santifica.
São Paulo, certa vez, ele escreveu à comunidade de Corinto, né? E no capítulo 13 dessa carta ele vai dizer: se eu falasse todas as línguas, se eu evangelizasse, se eu fizesse isso, fizesse aquilo outro, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Então, a caridade é o que vai sustentar toda a nossa santidade. E aí, a gente precisa entender bem o que é a caridade, né? Se é fazer boas obras, se é rezar pelas pessoas. O que significa ser caridoso? O que significa essa palavrinha caridade, né? A caridade, a primeira característica dela, né? Ela é infundida pelo Pai no nosso coração. Ela é infundida pelo Pai, né? Mediante seu Filho Jesus Cristo, por quê? Porque quando a gente fala de uma ação de Deus, a gente nunca está falando de Deus isoladamente. Onde o Pai está, o Filho está e o Espírito Santo está. Então, até para caridade agir no nosso coração, Deus, ele infunde isso por meio do seu Filho e por meio do Espírito Santo, né? Então, é sempre uma trindade de amor que age em conjunto, né? E a caridade é aquilo que a gente chama de virtude teologal, né? É uma das 3 virtudes teologais que a gente tem na igreja. A gente tem a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade, né? Que São Paulo fala também naquela carta aos Coríntios que eu falei para vocês. A caridade, queridos, por que é uma virtude teologal? Virtude é aquela disposição firme de fazer o bem, que eu falei para vocês. Mas a virtude teologal, ela é diretamente ligada a Deus. Diretamente ligada a Deus, porque é Ele quem dá. Existem virtudes humanas que a gente pratica no dia a dia, né? A resiliência, por exemplo, né? A fortaleza, a virtude da alegria, né? E outras virtudes que a gente pode praticar por nós mesmos, né? Nós temos essa disposição. Mas a caridade não. A caridade ela só é possível por causa de Deus, né? E como virtude teologal, então, ela brota do coração do Pai, ela é infundida por Deus no nosso coração e ela se torna o coração de toda a santidade. Sem a caridade, não existe santidade, certo? Né? E o segundo ponto sobre a caridade é que o Papa Leão vai falar isso e o Catecismo também fala muito disso. A caridade dirige todos os meios de santificação. Todos os meios de santificação são dirigidos por ela, né? Porque é o amor de Deus que vai reger tudo. Todo ato de amor de Deus dirige as coisas que a gente tem para ser santo. Por exemplo, quais são as formas mais básicas de santificação? Oração. Oração é uma forma básica de um meio de santificação. Os sacramentos, né? As virtudes que a gente pratica no dia a dia, né? Leituras espirituais também te santifica. Quando você lê a Sagrada Escritura, né? Quando você lê um livro de piedade. Então esses meios eles são dirigidos pela caridade, né? Se a gente fizer isso direitinho, bonitinho, né? Com caridade, pedindo amor a Deus primeiro de tudo, né? Ela vai dirigindo a gente. Vai dirigindo, para que isso também possa frutificar, né? E a caridade informa também. Informa tudo aquilo que a gente faz no mundo. O que é isso? É dar forma. Ela dá forma para a nossa oração,
dá forma para as nossas práticas de piedade, para as nossas práticas de amor ao próximo. Ela dá forma a tudo, né? E leva todos esses meios de santificação até o seu fim último, né? Que é a nossa salvação, buscando a nossa salvação. Então, olha a importância da caridade para a vida de santificação que a gente tem que levar, né? Como eu disse lá no começo, é um chamado para viver na graça de Deus, a santidade, praticando as virtudes e conformando-se a Cristo. Então, todos os meios de santificação, eles visam para que a gente se conforme a Cristo mais perfeitamente, né? Mais perfeitamente. E diante disso, queridos, o Papa, então, ele entra num tema que diz respeito também à santidade e à caridade, só que muitas vezes ele é incompreendido pela maioria das pessoas, que é o tema do martírio. Na igreja nós temos muitos mártires. O que são os mártires? Testemunhas que deram a vida pelo Evangelho. A vida mesmo, né? Foram mortos, perseguidos, torturados, né? Por exemplo, no Atos dos Apóstolos nós temos um grande mártir. Nós temos Santo Estevão, que era diácono, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, chamado Santo Estevão, que foi morto apedrejado, né? Por dizer a verdade, por pregar a Cristo, né? E enquanto estava sendo apedrejado, né? Ele utilizou-se das palavras de Cristo também. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E depois, antes de morrer, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E falece. Mas ele deu a vida por Cristo e pelo testemunho, né? Então, o Papa Leão, ele fala que o nível mais elevado de santidade é o martírio. O martírio, né? Por quê? O martírio é como é que fala? O nível mais elevado. Porque o martírio e testemunho são as mesmas palavras, né? Martiria, né? Em grego, essa palavra vem do grego, martírio, mártir, né? A mesma raiz, vem de martiria, que significa testemunho. Vós sereis meus meus mártires, digamos assim, minhas testemunhas, nesse sentido, né? Mas esse martírio de dar a vida, né, é o grau mais elevado de santidade que a pessoa pode alcançar. Por quê? Porque o Papa Leão vai dizer, é o supremo testemunho de fé e de caridade. Isso também está escrito lá no documento Lumen Gentium que a gente está estudando, número 50. É um supremo testemunho de fé e de caridade, o martírio, né? E aí, ele fala o seguinte também. Pelo batismo, todos nós que somos crentes devemos confessar Cristo até o sangue. Isso é um desafio para muitos hoje. Por quê? Vive-se muito uma geração apática, uma geração indiferente e uma geração que não diz respeito a Cristo, né? Tanto faz, eu vou em qualquer igreja, uma hora eu vou na igreja aqui, outra hora eu vou na igreja lá. Não. A pessoa que tem convicção da sua fé, ela não muda, né? Ela não muda e diante das perseguições, ela permanece fiel. Porque o que anima o seu coração, não é estar junto de uma comunidade. É o amor, a caridade a Cristo e ao próximo. Só isso, né? Então, todos os crentes devem confessar Cristo até o sangue. E para isso é preciso de disponibilidade ao testemunho. Estar abertos para esse testemunho, né? Ou seja, estar abertos para ser sinal de fé
ser sinal de fé na sociedade. Hoje em dia, o mundo, ele carece de líderes, ele carece de testemunhas, né, fidedignas. Veja-se, por exemplo, a corrupção que nós vemos em todos os lugares, as injustiças, né? Tem gente que fala, esse mundo está perdido. Deus nunca abandona. Deus nunca abandona seus filhos, né? Então, o que é uma pessoa que fala que o mundo está perdido é uma pessoa que perdeu a esperança. Talvez não conheça o amor de Deus, talvez não conheça isso tudo que eu estou falando para vocês, né? O sangue dos mártires, vai dizer um autor dos primeiros séculos, se eu não me engano é Tertuliano, é semente de novos cristãos. Então, queridos, todos nós somos chamados a dar a nossa vida por Cristo. Pelo nosso batismo, nós teremos essa prova também, né? De sermos julgados injustamente, de sermos acusados injustamente, né? E diante disso, a gente não pode esquecer daquilo que Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Esse perder a vida por causa de Cristo deve ser a nossa meta. E a gente precisa pedir isso também todos os dias. Aí precisa do dom da coragem, da fortaleza e outras coisas que ajudam a gente a caminhar nesse sentido, tá bom? Então, a disponibilidade para o testemunho, para ser testemunhas, sinais de fé na sociedade, é importante para todos nós cristãos, tá bom? E aí um outro tema que o Papa Leão vai falar, né, seria o tema dos sacramentos e santidade, como se relacionam sacramentos e santidade, né? Os sacramentos, a gente sabe, né, 7 sacramentos, eles são meios de santificação, né? E eles fazem a gente crescer nessa santidade. Por isso que Jesus falou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, né? Como a gente permanece em Cristo? Por meio da oração, por meio dos sacramentos, né? Por meio da leitura da sua Sagrada Escritura, né? Então, sacramentos eles fazem crescer essa santidade. Em específico, muito específico, né? Principalmente a Eucaristia, porque é o seu corpo e sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, para permanecer em Cristo, precisamos ter os sacramentos na nossa vida, para poder crescer em santidade, né? Porque daí você precisa, com o tempo, é claro, não é uma coisa da noite para o dia, tá? Não é mágica, tá? Você precisa estar disposto a dar passos, né? Então, comungando da Eucaristia, nós vamos aprender muitas coisas. Comungando da Eucaristia, você vai aprender, por meio de Cristo que habita em você, a renunciar às coisas que o mundo oferece, que são muitas, né? A amar os inimigos, a perdoar os inimigos, aqueles que nos fazem mal, rezar pelos que nos perseguem e tudo mais. Mas tudo isso sem, digamos assim, sem guardar mágoa, né? Porque muitas das coisas que a gente vê e ouve, né? Padre, eu não consigo perdoar. Mas filho, presta atenção. Quem perdoa é o Cristo. Se você precisa perdoar, você precisa entregar para Ele, né? É claro que a gente reza no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, né? Precisamos perdoar de coração nosso irmão? Com certeza. Isso não é passível não é acordado, né? Não tem fazer um acordo aqui, não tem isso. Então, da mesma forma que a gente perdoa, a gente vai ser perdoado.
Se a gente não consegue perdoar, temos algo errado aí, né? E normalmente esse algo errado é que a gente não consegue entregar isso, a gente não consegue tirar do nosso coração, né? Entregar para Cristo, né? E não deixa ele fazer a obra que ele precisa, porque a gente fica remoendo e guarda aquilo e fica remoendo, né? Mas os sacramentos, eles têm essa função de ir purificando a gente e de ir santificando a gente, né? E essa santidade, né, também é chamada de perfeição na caridade, né? Muito bem, queridos. Então, se a gente está falando de sacramentos, né? Os sacramentos, eles são meios para a santificação, certo? Nos ajudam a crescer. Quem age por meio desse sacramento é o próprio Cristo, certo? Então, o Cristo, vai dizer o Papa Leão, ele é o modelo e a medida da santidade. Aqui uma coisa importante. Ele é modelo porque o modo de vida de Cristo é o modo de vida que todo cristão é chamado a viver, né? Cristo, ele foi perfeito na caridade, ele foi perfeito na doação, ele foi perfeito em tudo. Mas ele não deixou de ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem para isso, né? Então, Cristo é a medida de todas as coisas, né? Cristo sempre foi a medida. E aí tem esse documento também que eu falei, quando que eu falei? Faz um tempinho já, em alguns programas eu falei disso, mas tem um documento também do mesmo Concílio Vaticano II que fala sobre a ação da Igreja no mundo, que fala o seguinte: Cristo, ele mostra ao homem o que é o próprio homem. Digamos assim, ele mostra para o ser humano qual é a imagem verdadeira do ser humano e a mais sublime vocação dele, né? A mais sublime vocação do ser humano é amar. Esse amor que eu falo de virtude teologal, né? E mostrar a imagem do homem por meio dos seus gestos, por meio das suas palavras e tudo mais, né? Quantos gestos bonitos Jesus não fez na sua vida terrena, né? Quando ele estava na Galiléia e tudo mais. Quantos gestos de misericórdia, de compaixão, de sabedoria. Então tudo isso mostra para nós o modo que nós devemos viver. Cristo, então, ele é o modelo e a medida, né? Qual que é a medida da santidade? Para Cristo, não tem. É só olhar para a cruz. Santidade também é isso aqui, queridos. Santidade também é doar a vida, né? Então, ele se doou até o final, né? Ele foi perfeito em tudo e a gente também é chamado a ser perfeito nessa caridade, tá? E a santidade, então, é o dom de Cristo, porque é ele que santifica a igreja, né? Lembra que eu falei lá atrás, né? Que a santidade é um dom. E esse dom é dado por meio de Cristo, né? Então é ele que santifica a igreja, né? Não é o nosso esforço, não é nós sozinhos aqui. Cristo está sempre conosco porque ele é o bom pastor, ele caminha com as ovelhas, né? Ele caminha com as ovelhas. Então a santidade ela se manifesta também, né, por meio dele, por meio de Cristo, que vai santificando, né? E uma coisa que é muito esquecida por muitos cristãos aqui, viu, gente? Ó, o Papa Leão ele fala: a santidade se manifesta na vida cotidiana. Não é nas grandes coisas. A maioria das sementes de santidade acontecem no dia a dia, né? O pessoal vê um São Francisco de Assis, vê uma Santa Teresa d'Ávila e vê os grandes feitos que eles fizeram,
mas não era assim, né? Tem um filme muito antigo que eu assisti sobre São Francisco de Assis, né? Não sei se pode falar o nome do filme aqui, Matheus? Tem problema? Não tem problema? Pode falar? Beleza. Então, era um filme da década de 70, se não me engano, chamado Irmão Sol, Irmão Lua, né? Quem é mais antiguinho conhece o filme, né? Muito legalzinho, muito bonitinho, né? Mas tem uma coisa bonita no filme, né? São Francisco, eu não sei se ele disse isso, né? Ou se fizeram a música inspiradas, né? Mas tem essa frase que me chamou a atenção. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, né? O que é poucas coisas, queridos? É se contentar com o seu cotidiano. Qual que é o seu cotidiano? Você que é pai, mãe de família, eu tenho que trabalhar para levar comida para casa. Beleza. Então você vai lá, faz o seu trabalho, não enrola, não fica fazendo corpo mole, né? Porque, pensa, talvez você pense que você não está fazendo diferença ali, mas está. Todo o empregado, toda pessoa, todo trabalho é importante, em alguma medida. É que a gente se esquece disso. E quando a gente se esquece do básico, que as outras pessoas dependem de nós, a gente não pensa neles, não pensa no outro, a gente só pensa em nós. E quando a gente começa a voltar o olhar para nós, aí começa a fazer corpo mole, começa a fazer isso. Então, faça poucas coisas, mas faça bem. Isso agrada a Deus, é no cotidiano da vida. Você que é mãe de família também, a mesma coisa. Arrumando a casa, lavando a louça, cuidando das crianças, né? É assim que se agrada a Deus, nessa vida cotidiana. E pensem, queridos, a gente precisa aprender a enxergar a beleza do ser comum. A beleza de você tomar um café, por exemplo. Eu gosto de café. Meu cafezinho está aqui, né? Eu gosto de café. Então, aprender a contemplar bem um café, aprender a contemplar a vida como ela é, sem grandes feitos. Porque o próprio Cristo, o Verbo encarnado de Deus, numa noite fria em Belém, nasceu e foi colocado numa manjedoura, junto com animais. É o cotidiano da vida. O que eles tinham ali, para poder acolher o Rei dos Reis, era uma simples manjedoura. O que eles tinham ali para poder salvar do frio era um simples pano. Mas Deus se fez presente ali, no cotidiano. Eles não tinham, José e Maria não tinham condições financeiras para acolher Jesus da melhor forma, porque eles mesmos eram pobres. Mas Deus, ele fez tudo o que ele fez de forma simples, de forma humilde e cotidianamente. Então, queridos, a santidade ela se manifesta assim nessa vida cotidiana, mas também é importante que a gente tenha duas disposições para que isso aconteça, para que essa santidade se manifeste. A primeira condição é acolher com júbilo e alegria. Acolher com júbilo e alegria, né? E o acolhimento é o primeiro passo para que a gente possa mudar esse cenário.
Talvez você está nos acompanhando aí, o programa, está desanimado, está borocochô, como diz o outro, borocochô, olha só essas palavras que o português nos apresenta, né? Está meio borocochô, sem vontade de fazer nada, né? Então é preciso acolher com alegria esse dom de Deus. Santidade é dom, queridos. Precisamos acolher isso primeiro, né? Então precisamos pedir todos os dias, né, na nossa oração, Senhor, fazei-me santo. Senhor, fazei-me santo, né? E a segunda disposição, não menos importante, é a dedicação. Corresponder a esse dom da santidade com a dedicação. É aquilo que eu estava falando dos nossos trabalhos cotidianos, né? Então, você vai dirija com dedicação. Você vai cuidar da sua casa, cuide da casa com toda a dedicação. Cuida dos filhos com toda a dedicação, né? E acolha com alegria esse dom de santidade de Deus, tá? E para encerrar esse primeiro bloco, né? Essa primeira parte do programa, Paulo VI, né? O Papa Leão, ele vai colocar uma citação do Paulo VI aqui, que ele falou lá em 65, né? Que diz o seguinte: a igreja quer que todos os batizados sejam santos. E aí, atenção aqui, o que Paulo VI vai dizer. Ser santo significa ser filhos dignos, fortes e fiéis. Ser santos, segundo o dizer de Paulo VI, ser um filho digno, né? Viver uma vida digna, mas também ser forte nas tribulações e tudo aquilo que o mundo colocar, e fiel a Cristo. Fazendo isso, queridos, a santidade ela vai acontecer tranquilamente. Tá bom? Então, encerrando esse primeiro bloco, né? Igreja quer que todos sejam santos, né? Não é um privilégio para poucos, né? E a santidade também é um dom que a gente precisa colher e viver no cotidiano da vida, né? Amando perfeitamente a Deus e ao próximo, tá bom? Queridos, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e depois do intervalo a gente volta falando um pouquinho mais, né, sobre esse documento da Lumen Gentium, também adentrando agora o próximo capítulo, que é o capítulo 6, que fala também sobre os religiosos. E a gente vai entender algumas outras coisinhas importantes sobre santidade. Não sai daí que a gente volta já já. Querido povo de Deus, paz e bênção a todos. Nós estamos aqui com um recado especial. Você que quer se inscrever no nosso canal Santa Rita TV, olha, muito especial para você e toda a sua família. Padre, Oi. como é que eu faço aqui para me inscrever? Eu tô meio perdido aqui. Então, Valdir, olha só. Tá vendo aqui, o celular tá aqui. Você vai abrir no YouTube, que nem, ó. Você vai clicar aqui no YouTube. Certo. No YouTube. Vai aparecer aqui várias coisas aqui no YouTube. Aí você vem aqui, ó. No meu caso, vamos aqui, ó, Santa Rita TV. Você já vai escrever. No meu caso, já tem aqui. Aí a gente já clica aqui na Santa Rita TV. E aí já tá aqui, ó. Aparece Santa Rita TV Indaiatuba. Aí já vai aparecer aqui, ó. Ó, aí depois aqui você pega e faz isso assim, ó. Pronto. Ah, é facinho então, padre. Pronto. Olha Você só. se inscreveu no canal. YouTube, Santa Rita TV. E clica na inscrição. Exato. Você clicou, pronto. Você tá inscrito e toda vez que tiver algum vídeo da Santa Rita TV, o sininho vai tocar e você vai saber. Olha aí. Então você vai poder acompanhar a programação
da Santa Rita TV, que a nossa vocação é evangelizar, Valdir. Com certeza. Vamos nos inscrever, hein, pessoal? É verdade. Então, olha aí, ó. É bom ou não é? É claro que é. Bom. Santa Rita TV tá aí, ó. No YouTube, aí. a caminho dos 62 mil. Amém. Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia. Lugar de fé, de devoção. Lugar aonde nós expressamos o nosso amor. A Jesus na Eucaristia, a Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do possível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Estamos de volta com o programa Igreja em Saída, falando hoje um pouquinho sobre santidade. O tema de hoje é santidade, o capítulo 5 da Lumen Gentium vai falar sobre santidade. Já falei várias coisas aqui, mostrei na Bíblia algumas passagens que falam sobre isso, mostrei que santidade e perfeição elas são sinônimas, né? Mas não é qualquer perfeição, é perfeição na caridade e tudo mais. Agora, queridos, eu gostaria de falar com vocês sobre
A santidade como nota constitutiva da igreja. Como assim, padre? Que história é essa de nota? Lembra que no creio, no símbolo dos apóstolos, aquele símbolo niceno-constantinopolitano, aquele creio maior, né, mais longo, a gente reza, creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Isso são notas da igreja, né? O que significa dizer que é uma nota da igreja, né? É uma característica que a igreja tem em si, né? Por quê? A santidade está ligada ao seu fundador. Quem fundou a igreja é o próprio Cristo, certo? Então, a igreja é indefectivelmente santa, né? Ela é santa plenamente por causa do seu fundador, né? Mas o Papa Leão, ele atesta o seguinte, né? Ela é indefectivelmente santa? Sim, porque ela foi fundada por Cristo e ela é regida, né? Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Mas ainda é importante frisar que ela não é de maneira plena e perfeita. Ela não é de maneira plena e perfeita santa. Porque se ela fosse santa já, tipo assim, acabada, né? Ela não precisaria dos sacramentos para poder, como meio de santificação. Não teria a parousia, né? Quando Jesus voltará para se unir à sua igreja, julgar os vivos e os mortos, aquela coisa toda, fazer o julgamento de todo mundo, né? Se ela fosse santa já em si, não teria nada disso, né? Então, ela está necessitada, ela está a caminho, né? A Sagrada Escritura fala que nós somos peregrinos, estamos a caminho de, né? A caminho de planificar essa santificação, né? Por exemplo, uma coisa que a gente crê, né? O purgatório. O purgatório é justamente este estado da alma que, devido a uma vida talvez que não alcançou essa plenitude de santificação, né? Ela precisa se purificar ainda um tempo, né? Ela precisa se purificar um tempo, né? Se ela fosse santa já, filho, ó, direto para o céu. Poucos são os que chegam lá, né, nessa santidade. A gente quer chegar, todos queremos, né? Mas temos essa realidade também para aquelas almas que não conseguem alcançar isso durante a vida. Por isso que é tão importante, queridos, a gente não medir esforços, como eu disse. Os meios de santificação estão aí para ajudar a gente cada vez mais, mas a gente precisa estar dispostos, precisa estar abertos a isso, né? Se esforçar, né? Então, ela não é de maneira plena e perfeita, porque quem vai planificar isso é o próprio Cristo, quando ele voltar, né? Mas ela é chamada a confirmar esse dom divino. Sim, no cotidiano da vida ela é chamada a confirmar isso. Eu estou, de alguma forma, como batizado, correspondendo a essa santidade. Eu estou me esforçando, eu estou evitando as ocasiões de pecado, eu estou buscando sacramentos, eu estou rezando. Tudo isso é confirmar esse dom, né? Então, é importante a gente separar uma coisa da outra, né? Durante essa peregrinação, então, nós somos chamados a ir confirmando isso, confirmando e correspondendo a esse dom divino. Olha que bonito. Então, dizer que a igreja é indefectivelmente santa quer dizer que nós estamos correspondendo a esse dom. Não de forma plena e perfeita, porque só ele que planifica tudo, e ele vai planificar tudo lá no final, né? Mas como um caminho né? Um caminho para isso. E como fica então, queridos? Se ela não é plena e perfeita, como é que fica então essa questão do pecado? Pecado dos membros da igreja. Tem gente que sai da igreja porque a igreja é pecadora, a igreja não sei o quê. Ela nunca deixou de ser santa. O pecado afasta o membro, né,
afasta o membro dessa santidade, porque muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece que Deus, ele é santo, né? O que acontece quando a gente se peca? Deus exclui a gente? Deus nunca exclui a gente. A gente que se exclui do projeto que ele pensou pra gente, né? O pecado dos seus membros, então, ele vai afastar esse membro, a pessoa vai se afastar, né? Por livre e espontânea vontade, né? Por livre e espontânea vontade, né? E isso, a realidade do pecado, na verdade, é um convite. É um convite para uma séria mudança de vida. O pecado na nossa vida, ele é um sinal, prestem atenção naquilo que eu vou falar, é um sinal de que alguma coisa precisa mudar na nossa vida, né? Por exemplo, um convite para uma mudança de vida, primeiro, né? Opa, peraí, tô errando feio aqui na coisa, vamos mudar de vida, né? Eu tô fumando demais, eu tô sendo muito violento, eu tô sendo muito mesquinho, né? Então isso nos leva a uma tomada de consciência, né? É um convite também para confiar no Senhor, né? Um Senhor que nos renova na caridade. Confiar mais no Senhor também é um sinal de que você está rompendo com essa cadeia de pecado e correspondendo melhor para a vida que você foi chamado a ter, tá? Então, queridos, essa renovação na caridade acontece se a gente confiar no Senhor. Isso é um processo? Com certeza. É um processo diário, é um processo de conhecimento, é um processo de aprofundamento na intimidade com Deus, tá? E essa graça infinita que santifica a igreja, né, nos confia, então, uma missão. Além da missão de evangelizar, a gente tem uma missão de se converter o nosso coração e nos conformar a Cristo, como eu disse no começo do programa. Santidade também é conformar-se a Cristo. Então você olha a sua vida, opa, minha vida não está de acordo com aquilo que Cristo pediu. Então vamos, por meio da oração, dos sacramentos, conformar mais essa vida a Cristo. Isso chama-se conversão, mudança de rota, né? Mudança de pensamento, né? Estou pensando uma coisa aqui, mas não é de acordo com o Evangelho. Opa, bora mudar de rota. Bora ajustar isso para que seja conforme o coração de Cristo, tá bom? Então é um convite também. O pecado nos convida a mudar de vida. O pecado nos convida a pensar melhor naquilo que a gente está fazendo, né? E é engraçado, queridos, porque a gente pensa que quando a gente peca, Deus esquece da gente. Deus nunca se esquece da gente. Deus é amor. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar, né? Tanto que ele nos dá a graça de perceber que a gente está errado. Ele nos deu a graça desde o nosso batismo e antes, como criaturas, como imagem e semelhança dele, ele nos colocou isso no coração. Ele nos colocou a noção do que é certo, do que é errado, daquilo que é pecado, daquilo que não é. Já está no nosso coração isso. Quando a gente peca, né, alguma coisa nos incomoda lá dentro. E quando essa coisa nos incomoda, já é sinal da graça agindo para que a gente possa voltar para Deus. Entende? Olha que bonito. Deus não dá ponto sem nó, não, gente. Deus é impressionante. Portanto, queridos, a gente estava falando da santidade numa dimensão comunitária, né? A santidade da igreja e tudo mais, mas agora também a santidade tem uma natureza pessoal, porque a conversão, ela diz respeito a cada um de nós, né? Ela não é redutível, a santidade não é redutível a um, digamos assim, um compromisso ético.
Por mais interessante que seja, por mais perfeito que seja, não é redutível a isso. Santidade é muito mais do que isso. Santidade é dom divino, como eu disse no começo do programa, nessa audiência do Papa Leão, tá bom? E por último, queridos, a gente vai entrar agora no capítulo 6, que fala sobre os religiosos, que tem uma fundamental importância na vida da igreja, né? Eu já falei aqui da santidade do povo de Deus, já falei da igreja como mistério, né? Falei da hierarquia da igreja, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o sinal profético da vida consagrada, que é o capítulo 6 dessa Lumen Gentium. O que a vida consagrada ela é chamada a exercer, queridos? Ela é chamada a exercer aquilo que nós chamamos de sinais proféticos, né? E conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos nada mais são do que aqueles famosos votos que os religiosos fazem. Pobreza, castidade e obediência, né? Todo cristão é chamado a exercer isso também. Não como voto, mas como conselho evangélico. Por quê? Isso também é meio de santificação, né? A pobreza, a castidade e a obediência também nos conformam a Cristo. Também nos conformam a Cristo, né? Porque ele mesmo viveu isso na sua vida. Se a gente precisa se conformar a Cristo, precisamos também exercitar isso, né? Exercitar isso de forma muito benéfica para nós, né? E aí ele fala uma coisa bonita. Muitos pensam que a pobreza, a castidade e a obediência, elas são prescrições que acorrentam a nossa liberdade. Porque na cabeça do mundo, liberdade é fazer o que tiver que fazer, o que tem vontade de fazer. Mas Cristo mostra que não. A verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus. E muitos não conseguem entender isso. Muitos não conseguem entender isso. Os conselhos evangélicos, então, queridos, segundo essa audiência geral do Papa, são dons libertadores do Espírito Santo. Dons libertadores que libertam. Libertam do quê, queridos? Libertam do espírito mundano, dessa mentalidade que confunde a nossa cabeça e coloca elementos que não são de Deus na nossa vida. Por exemplo, a pobreza. A pobreza não é só a pobreza material, né? Mas uma pobreza de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito, abertura, não se apegar às coisas, né? Então a pobreza diz respeito a confiar mais na providência divina, não em si mesmos, né? E essa pobreza, vivida como conselho evangélico, nos liberta, lembra que é um dom libertador. A pobreza vai nos libertar do cálculo, do próprio interesse, do querer possuir em demasia, né? Controlar tudo. Pobreza. A pobreza ela vai sanar isso devagarzinho, né? O nosso apego aos bens, pobreza, né? O nosso apego às coisas, pobreza. O conselho evangélico da pobreza, então, vai nos lançar a uma confiança plena nessa providência, né? E libertar a gente dessa mentalidade de calcular e querer controlar tudo, né?
os próprios interesses, para viver os interesses de Deus, para viver os sonhos de Deus, que sabe o que é melhor para nós, tá? E a obediência? O que a obediência vai nos libertar, né? Vai libertar a gente primeiro da suspeita e do predomínio, né? A obediência ela vai lançar a nossa confiança também em Deus, né? E ela tem como modelo o próprio Cristo, porque ele também foi obediente, perfeito a Deus Pai, né? Então, quando a gente lança nossa obediência a Deus, isso liberta de toda suspeita, né? De toda suspeita. Em vez de você suspeitar do outro, você vai começar a ter mais confiança, ter mais abertura, ter mais confiança em Deus e tudo mais, né? E aí ela tem como modelo o dom de si. O que é esse dom de si? É aquilo que nós, muitas vezes, negamos, né? Esse dom de generosidade para viver a caridade para com o próximo. Obediência é caridade para com o próximo, sabia? Por exemplo, temos superiores, então você na sua empresa obedeça ao seu superior. Desde que isso não fira a moral católica e o amor a Deus. Se isso ferir, então você vai ter outra posição, né? Você, como cristão, deve buscar a justiça, né? Você tem que buscar a justiça de você falar, olha, eu agradeço muito, mas eu não vou entrar nessa não, porque isso vai contra os valores que eu acredito, né? Se você quiser procurar outra pessoa para isso, beleza, pode procurar, você é livre, mas eu não quero fazer parte disso, né? Vou continuar fazendo meu trabalhinho aqui de boa, né? E tranquilo, tranquilo. E a gente sabe que tem muito disso no mundo, né? As injustiças e a corrupção, tem muito disso, né? Mas você, como cristão, não pode negar Cristo por causa disso, tá? Então, a obediência, ela passa por isso, né? Um desprendimento total de si para obedecer, né? E hoje, né, no mundo cada vez mais tomado pelo orgulho, tomado pela soberba, a obediência ela se torna um valor pouco admirado pelas pessoas, né? Então é o segundo conselho evangélico, obedecer ao Pai em tudo, né? E o terceiro conselho evangélico é a castidade. A castidade é uma doação, é uma forma de amor. Às vezes as pessoas não entendem castidade. Fala que castidade é castração. Não. Castidade vivida de forma plena é uma doação de coração. Coração íntegro e puro no amor e serviço de Deus e da igreja. Então a castidade vivida, né, é uma forma de você viver de forma plena, né, de forma livre, uma vocação para amar a Deus e a igreja, né? E a castidade diz respeito não só à sexualidade, mas a tudo aquilo que te afasta, né? Tudo aquilo que te afasta de Deus e da igreja é uma forma de castidade, é uma forma de não viver a castidade. Então, se eu vejo, por exemplo, que eu estou lá e começo a gostar de uma pessoa, por exemplo, mas essa pessoa está me afastando do caminho de Deus e da igreja, então o que eu preciso fazer? Exercitar o conselho da castidade, né? Outra forma, né? O egoísmo. O egoísmo é aquilo que diz respeito aos meus próprios interesses. A castidade não, a castidade ela é aberta, ela é generosa, né?
é uma doação de coração íntegro e puro, né? Então essa doação também diz respeito à castidade, né? A sexualidade vivida de forma plena é castidade também, né? Por exemplo, se eu sei que a igreja me pede para que eu viva a castidade durante o namoro, durante o noivado, então eu estarei sendo obediente e casto porque eu entendo a sacralidade do corpo, eu entendo a sacralidade da vida, né? Aí entram os métodos contraceptivos e tudo mais, como um meio de não viver essa castidade plena, né? E eu entendo o valor da vida humana, que é para ser vivido só lá na frente no matrimônio. Então a castidade ajuda a me preparar mais perfeitamente para aquilo que tem que ser vivido no contexto que tem que ser vivido, segundo a igreja. Tá bom? Então, os conselhos evangélicos são esses sinais na nossa vida, né? E a vida consagrada, ela é um sinal profético, né? É um sinal que fala muito nos nossos dias. Quantos religiosos, vivendo esses conselhos, eles inspiram a gente, né, a esse amor que é generoso, a esse amor que é obediente e a esse amor que é desprendido. Por isso que é um sinal profético. Porque no mundo isso é um escândalo. Meu Deus do céu. A pessoa é um castrado lá, não faz nada, né? Religioso, né? Não. A gente vê a vida religiosa como um grande tesouro para a igreja. Porque ele está doando a sua vida por Cristo e pela igreja, né? Vivendo esses conselhos, ele está dando exemplo para nós de que é possível, porque a castidade, a pobreza e a obediência não são de forma alguma esforços humanos. Tem esforço? Tem. Mas é dom também. É o dom de vida, é o dom de Deus na vida dos seus filhos. Então, santidade e vida consagrada, eles também estão muito ligados. Porque a santidade, na vida consagrada, ele se torna um sinal para jovens, por exemplo, para casados, pessoas que já são casadas, pessoas que não são casadas, são solteiros, estão a caminho de, também são chamados a viver isso, né? Até o tempo necessário, né? Que é o casamento, né? Mas o casamento também é chamado a ser exercitado na pobreza, nessa providência, nessa confiança da providência divina, na obediência a Deus, né? Naquilo que a igreja pede, né? E na castidade, que é esse amor generoso. Esse amor generoso que sabe o momento certo de cada coisa, tá bom? Então é um pouco isso que a gente queria apresentar no programa. Espero que vocês tenham gostado desse programa, tá bom? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, podem mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Hoje a gente falou um pouquinho sobre santidade e sobre a vida religiosa. Próximo programa, a gente vai dar continuidade, né, no documento da Lumen Gentium, de acordo com as catequeses do Papa Leão. Agradecer a todos que nos prestigiaram, né, nesse programa, agradecer você que nos acompanha de casa, e no próximo programa, então, a gente volta, se Deus quiser, falando um pouquinho mais sobre esse grande documento que fala sobre a igreja, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo, tá bom? Não deixa de compartilhar com aqueles que mais precisam esse vídeo, né? Se você tem um amigo, fala, olha, conheço um padre lá de Indaiatuba que apresenta um programa legal, apresenta para ele, é importante, para que a gente possa fazer o programa crescer e o canal também ser conhecido cada vez mais, tá bom? Eu vou dar a bênção final e semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser, com o programa Igreja em Saída. Se eu não me engano, o programa semana que vem nós teremos podcast no lugar do programa, tá bom?
Então, talvez a gente vai mudar de horário, alguma coisa assim. Eu vou ver com o Padre Rogério como é que vai ficar essa questão, tá bom? Mas a gente vai estar gravando os programas ainda. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Eu vou dar a benção final e até o próximo programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bernardo de Claraval, abade, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, uma boa noite a todos e até o próximo programa Igreja em Saída.